Olha, hoje a gente vai mergulhar numa fábula moderna, uma história que fala sobre poder, sobre a verdade e principalmente sobre aquelas formas bem sutis de censura, sabe? É uma história que age como um espelho e o que ela reflete, bem, pode ser que a gente se reconheça mais do que gostaria. E tudo começa com essa metáfora aqui, que a chave de tudo é um provérbio que já arma o palco para o que vem pela frente. A questão aqui não é se o espelho está dizendo a verdade ou não, a questão é o que acontece quando as pessoas simplesmente não conseguem ou não querem encarar o que vem refletido nele. Então, vamos ambientar a história. Imagina só, uma aldeia onde o que mais importa é o conforto, a tranquilidade, muito mais do que a verdade. E é nesse cenário que a gente vai conhecer os personagens principais desse verdadeiro xadrez psicológico. Vamos dar uma olhada nos jogadores. De um lado a gente tem o escriba. O trabalho dele é simples. Ele escreve, mas sem nunca dar nomes. Ele só descreve comportamentos, as hipocrisias do lugar. É como se ele criasse um espelho feito de tinta. Do outro lado, os guardiões. A missão deles? Proteger a paz da aldeia. Só que, na verdade, eles protegem o silêncio conveniente, uma harmonia bem superficial. Eles guardam o conforto, não a verdade. E com esses dois lados, bom, o conflito é só questão de tempo, né? E aí, o conflito chega. Os 5 guardiões chamam o escriba para uma tal de reunião especial. Mas, na real, aquilo ali não tem nada de reunião. É um tribunal informal, um interrogatório todo ensaiado, sabe? É uma forma de exercer poder, mas de um jeito que não parece autoritário. A primeira guardiã, então, começa o espetáculo. Mas a acusação que ela faz é, no fundo, uma confissão. Presta atenção. Quando ela diz que as pessoas se reconhecem no que ele escreve, ela está sem querer admitindo que as descrições são certeiras. O problema não é uma mentira que foi contada. O problema é uma verdade que incomoda. Logo depois, a tática muda. Eles partem para o desvio. O segundo guardião joga a carta emocional. Uma leitora chorou. Percebe a jogada? Ele tenta pintar o escriba como um vilão, um agressor, e convenientemente ignora a pergunta principal. Por que será que a leitora chorou? E aí vem a terceira guardiã, atacando com um detalhe técnico, falando que ele escreve em horário de trabalho. É a tática mais clássica do mundo. Quando não dá para atacar a mensagem, você ataca o mensageiro. Para fechar o cerco, chegam os 2 últimos guardiões. O quarto chega se gabando, medindo a própria importância pelo tanto de reclamação que ele recebe. E o quinto vem com aquela suavidade toda calculada, sabe? Sugerindo que é preciso ter cuidado. Essa é a cara da censura moderna, da censura branda. É a ideia de que a verdade precisa ser filtrada para não machucar uns egos mais frágeis. Diante desse interrogatório todo, a defesa do escriba é simples, mas é absolutamente devastadora. Ela vira o jogo de cabeça para baixo e expõe a lógica por trás de toda aquela encenação. E a defesa dele não é um pedido de desculpas, não. É uma forma de colocar o foco no lugar certo. Ele basicamente diz, o incômodo não está vindo do que foi escrito, mas do fato de que as pessoas estão se reconhecendo ali. O problema nunca foi espelho, gente. Sempre foi a imagem refletida. E é aí que a gente chega no coração da fábula, no conceito-chave, o paradoxo do autorreconhecimento. Pensa bem, é uma armadilha lógica perfeita. Se a crítica não tem nome, é genérica, o simples fato de alguém reclamar dela já funciona como uma confissão pública. A carapuça serviu, né? Fica então essa pergunta no ar que é praticamente irrefutável. Se a crítica é tão genérica, porque só quem tem culpa se ofende. Afinal, quem não deve, não teme, certo? Pessoas que não fazem aquilo não costumam se sentir atingidas por uma crítica genérica. A própria reação emocional já é a maior evidência de todas. Bom, com a lógica toda exposta e o argumento deles desmontado, os guardiões precisam mudar de tática. Eles param com as acusações diretas e começam a usar aquela linguagem institucional, cheia de códigos, para tentar impor o controle de outra forma. E aqui a gente tem uma cena que ilustra perfeitamente esse teatro do poder. Um dos guardiões pega um papel que já estava ali preparadinho e rasga na frente de todo mundo. Isso depois da tal conversa espontânea. Fica claro que tudo aquilo era uma peça. O objetivo nunca foi conversar, dialogar, foi sempre uma performance de controle. Essa tabela aqui funciona como um tradutor simultâneo dessa linguagem do poder. Palavras que soam bem intencionadas, como orientar, ter cuidado, ajudar, na verdade são códigos. Orientar significa censurar sem parecer que está censurando. Ter cuidado é faça autocensura. E ajudar é simplesmente estamos exercendo o nosso poder. É uma maneira de controlar tudo sem nunca precisar assumir a responsabilidade por isso. O final desse encontro é muito sutil, e é aí que está a beleza da coisa. A fábula não fala que o escriba concordou ou obedeceu. Ela diz que ele compreendeu. E isso
Isso é uma vitória, ainda que ambígua. Porque entender o jogo não significa se render, significa dar o primeiro passo para, quem sabe, aprender a jogar melhor. E agora a gente chega no epílogo, na parte em que tudo se amarra. A fábula, no fim das contas, nos entrega um mapa bem claro de como funcionam essas dinâmicas de poder que a gente acabou de ver. Vamos resumir os pontos-chave, então. São 7 lições. Cada uma delas é um pilar que sustenta essa história toda. Desde aquela armadilha lógica da confissão involuntária, até a forma como a censura moderna funciona. Ela prefere que a pessoa se censure sozinha em vez de proibir na cara dura. E a 6ª lição, gente, essa é pesada. Em sistemas hipócritas, o problema nunca é a hipocrisia em si, mas a pessoa que tem a coragem de descrevê-la. E aqui está o pulo do gato, a genialidade da estrutura dessa história. A fábula em si é uma armadilha lógica. Qualquer crítica, qualquer indignação contra ela só serve para provar que a tese dela está certa. É tipo uma profecia que se cumpre sozinha. Se alguém critica a história sobre gente que não aguenta a crítica, bom, essa pessoa acaba de provar o ponto da história, não é mesmo? E a nossa análise termina com essa pergunta final. Agora o espelho não está mais virado para os personagens da aldeia, está virado para a gente. É um convite para pensar, uma questão que fica ecoando. Se você se viu nesta fábula, pergunte-se, por quê? Por que um reflexo genérico, sem nome, incomodaria tanto alguém? A resposta para essa pergunta talvez seja a lição mais profunda de todas. Este conteúdo é uma obra de natureza ficcional e reflexiva, criada com fins educativos e institucionais. Qualquer semelhança com pessoas ou situações reais é mera coincidência e serve unicamente como convite à reflexão ética e institucional.